Possa Jesus nos abençoar a todos nesta noite. Outro dia eu fui fazer uma palestra em Frutal e o Rovel, que já fez palestras aqui na nossa casa, ele tem um programa num canal de televisão naquela cidade. E ele me abordou querendo fazer uma entrevista comigo depois da palestra. O tempo era curto, mas eu me dispus de alguns minutos e ele me fez algumas indagações. A primeira delas é se eu era espírita há muito tempo. Eu disse que há 59 anos eu estou na doutrina espírita. Eu tinha à época 4 anos de idade. E então ele me faz uma segunda pergunta. Aguinaldo, o que é mais difícil, ser espírita hoje ou ser espírita naquela época quando você começou? Eu disse para ele, olha, ser espírita não é fácil em época nenhuma. Porque naquela época nós fazíamos uma reunião na nossa casa, na zona rural, uma vez por semana. E muitas pessoas vinham à reunião de longe, montadas a cavalo, e voltavam para suas casas. Algumas que moravam muito longe, elas dormiam em casa, na nossa casa, e levantavam conosco de madrugada e voltavam para os seus redutos domésticos. E nós tínhamos uma casa espírita na cidade de Itapajipe, que era uma cidade que distava da nossa propriedade 12 quilômetros. E nós dirigíamos também esta casa uma vez por semana, e para ir até lá nós tínhamos que ir de a cavalo também, porque nós não tínhamos automóvel. E nós trabalhávamos pesado na lavoura, chegávamos em casa às 6 horas, tomávamos um banho muito rápido, pegávamos os cavalos e tínhamos que cavalgar 12 quilômetros, que demorava aproximadamente 1h30. E depois que acabava o trabalho, 10 horas da noite, nós voltávamos, chegando em casa 11h30, meia-noite, para levantar de madrugada no outro dia e dar continuidade à faina diária. E de tal forma que não era tão simples fazer isso toda semana. E às vezes a gente encontrava ainda algumas intempéries. Um dia o cavalo se assustou muito, quase derrubou meu irmão. E ele perguntou para mim, você está vendo alguma coisa? Eu falei, não, eu não estou vendo nada, está escuro, como é que eu vou ver? Depois então, um cachorro projetando fogo pela boca assustou o cavalo, logicamente, para me derrubar. É a chamada licantropia. Os espíritos querendo criar uma problemática para nós, logicamente se transformou aquele espírito no animal, que é a chamada licantropia, assustou o cavalo para derrubar meu irmão. Então, ser espírita naquela época era mais ou menos isso. Não era tão simples. Hoje é também um pouco complicado, porque nós tínhamos 2 reuniões, uma na fazenda e outra na cidade. Já aqui no Francisco de Assis, todos os dias tem reunião aqui. Mas, da mesma forma que era difícil fazer esse translado montado a cavalo, tem gente que hoje acha difícil vir de ônibus. Mas eu acho que vir de ônibus ainda é mais fácil. E nós tínhamos que percorrer 12 quilômetros. De ônibus a gente nem percebe a distância. Chega rápido, 10, 15 minutos. Nós demorávamos 1h30. Naquela época, não era fácil ser espírita, dizer, eu sou espírita. Nós encontrávamos uma série de discriminações por parte das pessoas que jamais aceitavam a doutrina naquela época. Hoje até falar que é espírita já é mais fácil.
uma vez que a doutrina já tem um espaço conquistado. Mas, finalizando, eu disse para o Rovel: olha, Rovel, tudo na vida precisa ter um comprometimento. Porque a vida é difícil, a vida não é fácil. Por exemplo, quando nós nos propomos a estudar, é difícil estudar, não é fácil. Mas nós temos que nos comprometer com o estudo, senão não passa de ano, não se forma. Então tem que haver um comprometimento do estudante com o estudo. A gente aspira a se casar, ter uma família, ter uma esposa, um esposo, os filhos. Mas não é fácil o casamento. É um empreendimento difícil. Tanto é que hoje 50% dos casamentos se desfazem. Vejam como não é fácil. Mas tem que haver um comprometimento com o casamento para levá-lo a efeito. Senão, aos 6 anos de conjugalidade já se desfaz o casamento, que é a época mais crucial no relacionamento. E a outra é quando os cônjuges estão na faixa dos 50 anos. Outra fase complicadíssima. Então, se não houver um comprometimento, o casamento também não vai ao final. No trabalho, não é fácil. A profissão exige muito de todo mundo. Tem que estudar, tem que fazer reciclagem, tem que ser assíduo no trabalho. Então tem que haver comprometimento com o trabalho, senão a pessoa também não vai se justificar e vai ser um péssimo profissional. Na religião é a mesma coisa. Tem que haver um comprometimento com a religião. Senão, fica só de fachada. E de fachada a gente não vai muito longe. A gente não constrói muita coisa. O Tiago, discípulo do Cristo, disse assim, que o homem de coração frágil, ele é inconstante no caminho. E depois ele faz uma outra colocação: se tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e com as minhas obras mostrar-te-ei a minha fé. Porque o coração firme é aquele coração que tem fé. O Zezinho colocou aqui com muita propriedade. O alimento da alma é a fé. Quem tem fé está alimentado. Quem não tem, um sopro pequeno já é capaz de derrubar a criatura. E o que é a fé? Exatamente o entendimento. A pessoa entender. Quanto mais ela entender sobre a problemática da vida, do envolvimento que a gente tem com a espiritualidade e dela conosco, mais essa pessoa tem condição de viver com propriedade, facilitando a sua trajetória. Quanto mais sem fé, mais difícil fica essa caminhada. Como diz o Tiago, esse coração frágil torna o caminho difícil e a criatura é inconstante nessa caminhada. Então nós precisamos entender que esse comprometimento é fundamental para que a gente possa levar a efeito qualquer empreendimento. O Cristo um dia estava à margem do lago e os discípulos se aproximaram dele. O João, o Tiago, os 2 irmãos, o Tadeu e o Bartolomeu. E aproveitaram ali para tirar algumas dúvidas. Então um deles perguntou para o Cristo: Senhor, qual o maior sinal da lei perante os homens? O Cristo foi lacônico: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas, Senhor, qual a maior virtude do homem? A humildade. Qual o maior talento do homem para desenvolver as suas aptidões? O Cristo disse: o trabalho. Depois, ele perguntou: qual a maior norma de triunfo para a criatura que está aqui na terra? Ele disse assim: a persistência no bem. E qual, Senhor, é o maior dever do homem?
Ele disse amar o próximo e auxiliá-lo incondicionalmente. Aí os 4 disseram em uníssono, mas Senhor, isso é impossível. É impossível. Como ajudar incondicionalmente? Quando às vezes a gente vê pessoas ingratas, a gente procura ajudá-las e elas se voltam contra nós. Às vezes a mão bendita é agredida pela mão que recebe. Então, Senhor, isso é impossível, ajudar incondicionalmente as pessoas. Aí o Cristo silenciou. Deu um tempinho para eles administrar aquela proposta. Mas o João, que era mais ligado com Cristo, tinha mais facilidade para dialogar com ele, perguntou: Senhor, o que é mais difícil diante da vida? E qual a aquisição mais difícil para o Espírito? Então Cristo respondeu para eles: bom, o que é mais difícil é o que nós acabamos de presenciar aqui, nesse colóquio que nós mantivemos. O mais difícil é ajudar em silêncio, dar sem pedir, amar sem críticas e entender sem reclamar. E a aquisição mais difícil do Espírito é a paciência. Então, veja que a vida não é simples. A vida é difícil. Não é tão fácil a gente viver. Eu fico pensando como é que Deus administra a nossa estada aqui na Terra. Ora, Ele dá muita condição financeira para nós. Nos deixa aquinhoados financeiramente, muito bem de vida no aspecto financeiro. E às vezes a pessoa se perde na vaidade, se beneficiando de todas as possibilidades às expensas da sua riqueza. Aí, Deus percebe que a pessoa não conseguiu lograr o objetivo da melhoria espiritual, aí reencarna a criatura pobre. Aí vem aquela criatura inconformada, revoltada, blasfemando contra o Criador, dizendo que foi esquecida por Deus. Aí a pessoa desencarna, mais uma vez, não tendo melhorado muita coisa. Aí Deus resolve dar uma beleza para a pessoa, vai reencarná-lo bonito, bonita. A pessoa vem aquela pintura com aquele cartão de visita, que é a beleza. Todo mundo olha e já vê se a pessoa é bonita ou feia. Ela é linda, então o cartão de visita já está pronto. E aquela pessoa, através da beleza, acaba se permitindo a profundos tormentos. Porque vai se prevalecer daquela condição e vai se perder na trajetória da vida, não dando grandes espetáculos no trampolim da vida. Aí ela reencarna feia. Porque no livro Missionários da Luz, tinha uma moça que pediu para reencarnar bem feia. E o mentor espiritual disse assim: bom, então você vai ao departamento reencarnatório e pede para o engenheiro da genética desenhar um corpo bem feio para você. Aí ela foi lá, pediu, volta aqui depois, eu vou mostrar para você. E mostrou um corpo bem disforme para ela. Tá bom assim? Porque ela pediu para reencarnar feia, porque na beleza ela não estava conseguindo grandes coisas. Aí ela disse: não, esse corpo está muito bonito ainda, eu quero um mais feio ainda. Então às vezes a pessoa reencarna feia, com as suas limitações físicas, também reclama, inconformada. Aí Deus dá um mando para a pessoa. Porque ela reclamou muito que levou uma vida difícil. Não, tudo bem. Então você vai reencarnar agora com poder. E você vai mandar, vai administrar. Então vão reencarnar você dessa forma. Aí vem a pessoa com o poder e o mando. Aí um desastre, porque ele
extrapola, vai além, e depois ninguém suporta aquela criatura, e ele faz prevalecer todo o seu mando e desencarna sem melhorar muito. Aí chega do lado de lá, Deus, não deu certo, então agora você vai ser subalterno. Agora você vai se submeter ao mando das criaturas. Aí ele vem para cá, começa a trabalhar, tem que cumprir ordem, cumprir tarefa, tem que cumprir deveres, e de repente ele já começa a aliciar algumas criaturas num clima de revolta para ir contra aquele sistema no qual ele está imerso e submetido. Então, a pessoa chega do outro lado e vai dizer, meu Deus, mas meu filho, o que você quer que eu faça mais por você? Todo jeito que eu propicio, você não melhora. Sempre está insatisfeito, sempre reclamando. E é mais ou menos isso. A pessoa que é frágil de coração, praticamente refletindo aquele sentimento frágil, ele também vai ser frágil perante a vida. E não vai conseguir amealhar grandes recursos espirituais. Por isso a pessoa tem que ser firme, determinada naquilo que se propõe a fazer. Quando os discípulos perguntaram para o Cristo, qual o maior sinal da lei? Olha, o sinal da lei já foi dito isso por N maneiras, mas ficou claro, Jesus resumiu no único mandamento, que é amar a Deus e ao próximo. Acabou. E nós temos que fechar nisso. Nós temos que amar a Deus e o próximo. Fazer tudo e mais alguma coisa para que aquela criatura se sinta amada por nós, no caso nosso próximo, e o Criador se sinta amado por nós, que somos filhos. Mas se existe uma coisa, é o inconformismo. O homem está sempre reclamando para Deus. Senhor, o Senhor está sempre questionando. Por quê? Questiona. E não aceita. O Henrique fez uma prece aqui, olha Senhor, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu estava aqui pensando, a gente fala, mas na hora que acontece alguma coisa, primeira coisa que nós vamos dizer, Senhor, mas será que não dá para dar uma mudada, uma modificada nesse esquema? O que é que Deus quer? Que a gente sofra? Não. Um profeta bíblico, Ezequiel, disse assim, meu pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. A proposta de Deus é que a gente aproveite a experiência para melhorar espiritualmente. Deus não quer que a gente sofra. Deus não é sádico. Nós que somos pais cheios de defeitos, não queremos que nossos filhos sofram. Imaginem Deus. Deus quer que a gente viva muito bem e nos coloque em situações mais diversas. Mas sempre o homem está reclamando. Longe de valorizar, de compreender, respeitar o próximo. O próximo é sempre o inimigo que está do outro lado. Ele está sempre com a arminha na mão. Quando ele fala, a gente fala duas vezes. Quando ele vem com a arma, nós já estamos com duas. E é mais ou menos isso. Até quando, diz o Cristo, eu sofrerei por vocês? Eu fico pensando, Cristo também já passou por aqui, deu a própria vida, ensinou, e nós continuamos fazendo as mesmas absurdidades. O Paulo, de Tarso, ele escreveu uma carta ao Timóteo, que era seu discípulo amigo. Mais um filho, ele era solteiro, mas adotou Timóteo como um filho, filho do coração. Ele disse assim, Timóteo, venha, antes que o inverno chegue. Isso dá margem para a gente fazer duas reflexões. Naquela época, ele zeloso pelo discípulo, e as navegações eram às vezes tormentosas, porque tinha muito vento, e eles faziam viagens nos mares, nos rios. E de tal forma que ele diz assim, vem antes do inverno, antes da chuvarada, das tempestades, para que não haja nenhum contratempo. Esta é uma conotação. Mas a outra, que é simbólica, é como se ele estivesse dizendo para nós, olha, venham antes que o inverno chegue. Ou seja, preparem as suas blusas, seus casacos, porque a hora que o inverno chegar, se vocês não estiverem bem vestidos, vai ser muito complicado, muitos vão sucumbir, morrer de frio. Isto
estaria retratando exatamente o seguinte: nós precisamos buscar os recursos espirituais para nos fortalecermos antes que o problema surja. Porque a hora que o problema surgir, se nós não estivermos muito bem espiritualmente, ou seja, com fé firme, nós vamos nos debater, nós vamos sucumbir, nós vamos sofrer e às vezes não vamos cumprir aquele programa. E o que é exatamente essa fortaleza do Espírito? Ele está buscando subsídios nas religiões, que tem como centro o Cristo, que já analisou toda a nossa problemática e já deu a resposta. Toda a nossa problemática vigente, o Cristo já analisou e disse assim: faça. Não disse, olha, vocês devem fazer. Não, o Cristo disse assim: faça. Porque ele sabe que se fizermos é bom para nós. Então, é só estudar o Evangelho. Nós vamos encontrar subsídios para vivermos muito bem em todas as situações que estejamos vivenciando. Quando o benfeitor, o Cristo, disse ao seu discípulo que o maior talento é o trabalho, nós sabemos que o trabalho é a chamada terapia divina. Não tem nada melhor no mundo do que trabalho. Ainda não encontrei. Porque a única coisa que nós fazemos 8 horas por dia, até um pouquinho mais, é trabalhar. Porque nada mais nós fazemos 8 horas por dia. E o trabalho é realmente uma terapia maravilhosa. A gente sai, às vezes, de casa, ou do trabalho, ou da casa religiosa, ou de algum lugar, com a cabeça quente. A gente começa a trabalhar numa outra coisa, ou naquela seara mesmo, nós acabamos esquecendo, e de repente aquilo passou, ficou para trás, e nós vamos nos equilibrando. Agora, sem trabalho, ficar pensando, se ressentindo, revivendo aquela situação constrangedora, é muito difícil. Então é fundamental o trabalho. Por isso, o trabalho, segundo os Espíritos, deve ser buscado no limite das forças. Pergunta 683 do Livro dos Espíritos. O quanto nós devemos trabalhar? No limite das forças. Tem muita gente que não quer trabalhar. Quando, para desenvolvermos as nossas aptidões, o melhor recurso, segundo o Cristo, é realmente a persistência no bem e o trabalho. Então, nós temos que trabalhar. Existem 3 tipos de trabalho: o chamado trabalho-dever, o trabalho-obrigação e o trabalho-trabalho. O trabalho-dever é aquele que a gente desenvolve para ganhar o pão, cada um na sua. A pessoa que está dentro de casa vai desenvolver os trabalhos domésticos, é a tarefa da criatura. Aquele que vai trabalhar lá fora vai ganhar o pão de outra forma. Então é o chamado trabalho-dever. Todos nós temos um trabalho-dever. Trabalho-obrigação é aquele que nós desenvolvemos por uma obrigação. Estamos num esquema de trabalho junto com os colegas, com os amigos, já cumprimos a nossa tarefa, o nosso trabalho-dever, e aquela pessoa ainda não cumpriu o trabalho dela. Então, é uma obrigação nossa ajudar aquela pessoa. Se o vizinho vai mudar, por exemplo, quando se vê que o vizinho está mudando, a gente vai abrir a porta e vai chegar para ele e vai dizer: escuta, você quer que eu ajude você a fazer a mudança? Ou a gente vai fechar a porta para ele não ver a gente e não pedir ajuda? É mais ou menos assim. Cada um tem um comportamento, mas a gente está sempre fugindo. Um dia eu estava fazendo uma cirurgia, eu pedi um auxiliar de anestesia que me desse um objeto para estar realizando a cirurgia. Ele disse assim: esse não é meu papel, peça para circulante de sala. E ainda fiquei com vergonha, né? Porque ele, além de não me atender, ainda me deu uma descompostura. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando: mas que pobreza de espírito, não é? Custava ele levantar ali do banquinho, que estava fazendo as anotações, e pegar um objeto e entregar para a instrumentadora que precisava do objeto? Não. Passado um tempo, ele me procura num processo depressivo tremendo. E aí é que eu me dei conta
que essas pessoas que ficam regulando com disposição em contrário estão ruindo o seu arcabouço psicológico, porque não existe nada melhor do que fazer o bem para os outros. Fizeram um estudo com pessoas plenas, espiritualmente falando, e chegaram à seguinte conclusão: todas elas faziam o bem desinteressadamente. Então fazer o bem por fazer o bem é uma coisa maravilhosa, é a obrigação que nós temos, é de estarmos fazendo o bem. Nós estamos aqui na rua, atravessando a rua, tem alguém em uma situação embaraçosa, vamos ajudar a pessoa. Está alguém viajando na estrada com problema, vamos ajudar aquela criatura. Sempre a pessoa arruma desculpa para não ajudar. Não, eu estou com pressa, vou parar na estrada, o nego vai me assaltar ou é uma cilada. A gente sempre arruma desculpa. Mas no fundo está retratando exatamente a nossa dificuldade de ajudar a criatura com uma simples obrigação de irmão encaminhado. Um outro trabalho é o trabalho que se chama trabalho, quer dizer, que é o que dá trabalho. Que é aquele em que a gente sai realmente da nossa casa, onde a gente poderia estar numa boa, desfrutando de todas as benesses do reduto doméstico, e vamos ajudar uma pessoa que nem conhecemos. Não temos nenhuma obrigação, entre aspas, a não ser da fraternidade. Porque não conhecemos a pessoa, não sabemos quem que é, coisa e tal. Nós fomos lá, não é porque nós estávamos a caminho com ela. Não, nós fomos lá ajudar essa pessoa. Esse é um trabalho maravilhoso que nós precisamos desenvolver. Porque a norma de triunfo, segundo Cristo, mais ativa é a persistência no bem. E nós temos que fazer o bem. É uma questão de sobrevivência espiritual. Quando nós estamos numa situação embaraçosa, na grande maioria das vezes nós oramos e pedimos ajuda. Oh meu Deus, me dá uma força, me ajuda agora, que agora eu estou numa situação muito complicada. Mas nós nos esquecemos que existe uma lei divina na qual nós estamos inseridos, que não pode aceitar a sorte e o azar. Porque às vezes a gente faz uma coisa, eu tive sorte, deu certo. Não existe sorte na lei divina. Quando a gente faz alguma outra coisa e não deu certo, nós dizemos, não deu certo, que azar. Não existe sorte nem azar, existe crédito e débito. A semeadura é livre, segundo Jesus, mas a colheita é obrigatória. A cada um será dado de acordo com as obras. Então, quando nós fazemos o bem, por isso é que o nosso patrono, Francisco de Assis, diz assim, é dando que se recebe. É uma lei natural. Quando a gente dá um beijo a uma pessoa, o que a gente recebe? Um beijo. Mas quando a gente dá um tapa, se a pessoa não estiver muito preparada, a gente recebe um tapa na continuidade. Então isso é uma lei de causa e efeito. Então, se nós gostamos de receber o bem, o que nós mais deveríamos fazer é o bem. Por isso é que o Cristo diz para os seus discípulos, a norma de triunfo mais efetiva é a persistência no bem. Porque através do bem nós adquirimos méritos, sobejos, de sobra, para a gente estar recebendo naquele momento difícil da vida. Porque isso é automático. Hoje mesmo uma pessoa me procurou e disse, Aguinaldo, eu acho que eu fiz muita coisa errada no passado. Porque a minha vida, desde que eu nasci, só complicação. Eu devo ter feito muita coisa errada. Eu falei assim, bom, não é você. Todos nós fizemos muitas coisas erradas no passado. Mas tem uma receita tão simples para nós resolvermos isso. Comece a fazer o bem, agora. Existem N maneiras para fazermos o bem. Uma palavra amiga, uma visita, um sorriso, um abraço, um telefonema, um auxílio material. Olha, tem milhões de maneiras de fazer o bem.
E o André Luiz coloca, se o malandro soubesse o quanto é bom ser bom, seria bom até por malandragem, né? Se a pessoa entendesse o quanto é importante fazer o bem, como norma de triunfo mais efetiva, ele estaria fazendo o bem todos os dias. E por que não faz? Ah, mas não é fácil. Sim. Na vida tudo é empreendimento, é comprometimento. Se não houver, não vai fazer, mas também não vai lograr o benefício. E é o que a doutrina espírita tem passado para nós, a importância de estar fazendo o bem. Ainda aqui na nossa casa, nós tivemos uma reunião sábado passado, não é, Dorival? Nós tivemos que juntar duas salas de crianças em diferentes idades, porque nós não temos evangelizadores. Essa casa tem hoje aqui 600 pessoas. Nós não temos evangelizadores para cuidar das nossas crianças. Será que não tem um aposentadozinho por aí que tem um tempinho para evangelizar a criança? Vocês pararam para pensar o que é evangelizar uma criança? Nós temos aqui um grupo no sábado, mais ou menos 120 a 150 crianças. E quando nós lançamos a pedra fundamental aqui do IEFA, uma senhora bem humilde disse, doutora Aguinaldo, pode dar um depoimento? E não estava na pauta, não é protocolar. Mas eu disse, não, tudo bem. Ela disse assim, olha, os meus filhos desde pequenininhos estão na evangelização do centro. E olha, doutor, nenhum usa droga, nenhum e foi declinando as falências da alma. Todos eles estão muito bem. Pessoa muito humilde que trouxe os filhos muito cedo e que cresceram aqui dentro do centro. Então imagine o que é evangelizar uma criança. É fundamental, nós estamos formando a personalidade dessa criatura. E aqui no centro nós não temos evangelizadores. Muitos jovens aí. Ah, mas você acha que eu vou perder a palestra? Eu não. Eu vou assistir a palestra, porque se eu for dar aula, olha gente, a palestra é importante, mas muito mais importante é a gente estar fazendo bem. Aqui no centro tem N frentes de trabalho. E às vezes nós temos dificuldade de trabalhadores. E o André Luiz colocou que uma das prioridades do centro é criar frentes de trabalho para o trabalhador espírita. E nós temos carência de trabalhadores aqui no centro. E nós temos muitas frentes de trabalho. Nós temos 32 departamentos funcionando aqui, todos eles voltados para o bem do próximo. Então, não é por falta de oportunidade. Então, vamos trabalhar. O trabalho tem que ter disciplina. Também não é ser trabalhador voluntário, vem um dia e falta dois. Também não. Porque quando a gente é espírita e se compromete com a doutrina, diz o Cristo, será exigido mais a quem mais se der. Nós já temos muita informação dada pelos espíritos que nos comprometem. Essas informações nos comprometem. Será exigido mais a quem mais se der. Então nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com o tempo que está passando. E a gente está arrumando desculpa e não quer se comprometer, para depois dizer, mas passou. Porque o tempo é o único tesouro que nós não entesouramos. A gente pega a roupa, põe no guarda-roupa e enche. Quem gosta de sapato, né? Enche a sapateira, né? Quem gosta de dinheiro, coloca na cadeirinha de poupança e fica milionário. A gente vai arquivando, né? Mas o tempo não se arquiva. Passou, acabou. Então nós temos que aproveitar o tempo. E diz o Emmanuel que quem perde tempo lesa a vida. Então nós, às vezes, estamos perdendo tempo. Deixando para começar a fazer o bem, um trabalho mais sistemático, de comprometimento com a doutrina, quando nós aposentarmos. Mas aí já estamos mais para lá do que para cá. Então tem que começar mais cedo, fazer alguma coisa.
Alguma coisa nós precisamos fazer. E a proposta da doutrina não é enganar as pessoas, porque eu sei que a gente não gosta de escutar isso. Ah, mas eu gostaria de escutar outra coisa do Aguinaldo. Tudo bem, às vezes a gente até fala coisa gostosa, né? Mas às vezes a gente precisa escutar em tempo hábil. Lá em Minas Gerais tem um ditado que fala assim: o bom cavalo é aquele que cerca o boi antes de entrar no mato. E depois que entrou o boi no mato, meu cavalo era bom, não, mas não cercou, não adianta nada. E tem que falar para a pessoa ainda em tempo. E essa proposta da doutrina é alertar as criaturas para estarem trabalhando sistematicamente no bem, porque o bem é a tônica da nossa vida. Precisamos trabalhar no bem. E trabalhar desta forma, conforme colocou Jesus, que é o mais difícil. Primeiro, ajudar em silêncio. Fazer sem alardear. E tem muita gente que diz, eu não gosto de fazer esse trabalho porque todo mundo vê, aí não fica de conforme ao Evangelho. Porque o Cristo disse assim: quando fizeres o bem, não façais como os fariseus nas sinagogas que trombeteavam para serem vistos pelos homens. Fazer em silêncio, porque o vosso Pai, que vê o trabalho em silêncio, vos premiará. Então, às vezes a pessoa, eu não vou fazer porque todo mundo vê, eu não gosto que ninguém veja. Bom, até vamos pensar, é meritório fazer as escondidas, porque acaba alguém vendo o que a pessoa está fazendo. Mas entre fazer e ser visto e não fazer se justificando, é melhor fazer e ser visto. Porque esse feito ainda é mais positivo do que não fazer nada, se justificando porque não quer ser visto. Então nós temos que fazer o bem. Se os outros estão vendo ou não estão vendo, não é esta a nossa proposta de fazer para ser visto. Mas se for, também estão no caminho errado, na contramão. Vamos fazer de uma maneira desprendida, pelo simples prazer de fazer o bem. E essa é a nossa tarefa, ajudar em silêncio. Dar sem pedir, que é outra coisa difícil. Às vezes a gente dá, mas já exige logo em seguida. Aí eu vou dar essa roupa, mas você dá para alguém que vai cuidar bem dela, hein? Não vai entregar na mão de qualquer um que vai rasgar, não vai cuidar da roupa direito. Assim não adianta. Já está dando e exigindo. Às vezes a pessoa diz, eu vou dar isso, mas você tem que fazer isso. Não sabe a prioridade da casa. Dá. A casa vai saber o que é mais importante e vai diligenciar no sentido de realizar aquilo que é importante para a casa. Nós tivemos um pouco de dificuldade com o brechó, porque inicialmente nós pensamos, meu Deus, mas o pessoal dá as coisas, nós vamos vender. Mas hoje está sendo muito abençoado o brechó. Sabe por quê? Porque o que nós ganhamos não tem condição de dar tudo para as pessoas pobres, porque sobra e muito. Então o que nós temos feito? O brechó. Pegamos algumas coisas que dá para se vender baratinho e pegamos o dinheiro e canalizamos para as nossas obras assistenciais. Então a pessoa doou, aquilo vai ser revertido para o bem de alguma forma. Se vai ser doado diretamente ou se vai para o brechó, vai ser vendido e depois esse dinheiro vai ser canalizado para uma outra atividade, isso pouco importa. De tal forma que a pessoa doou e aquilo vai ser benéfico para alguém. Então, dar sem pedir. Às vezes a pessoa, eu não vou dar não, vocês vão vender. Olha, nós não estamos vendendo para a gente pegar o dinheiro e botar no bolso, não é nada disso. Esse dinheiro vai ser revertido para uma obra importantíssima que vai auxiliar a pessoa necessitada e carente. Então, vamos dar sem pedir nada em troca. Vamos simplesmente dar. Que bom a gente desprender da materialidade. Tem gente que tem dificuldade para dar as coisas. Vocês sabiam disso? A gente pede às vezes, igual eu fui no Botuporanga outro dia fazer palestra, e o Divaldinho pediu R$10 para fazer um trabalho. E algumas pessoas, ninguém tinha. Mas na outra noite estava lá na festa do peão e tinha que pagar um dinheiro gordo para entrar na festa. Eu disse, meu Deus, R$10 para ajudar na nossa obra não tinha, mas para ir na festa do peão,
e sobrava. E é mais ou menos assim. Às vezes a pessoa regula R$10, R$15 para uma obra assistencial e gasta horrores em outras coisas. Então a gente tem que começar a repensar isso. Nós não vamos levar nada para o outro lado, nada. Materialmente, nada. Vai ficar tudo aqui. E quando a gente doa já alguma coisa, vai ser muito benéfico para nós. Meu irmão desencarnou e me mandou uma mensagem psicografada. Ele falou assim: Aguinaldo, depois de 2 anos que eu estive aqui, o pessoal tentou me segurar por todas as maneiras, mas eu já não aguentava mais e consegui já trabalhar. Então eles me soltaram e já estou trabalhando. E do lado de cá, foi muito importante as coisas que eu fiz aí na Terra. E muitas coisas que eu nem lembrava e nem achava que tinha importância, foram muito importantes para mim. Então, às vezes a pessoa não entende que é importante estar doando alguma coisa para alguém. É fundamental isso. Então, desapegar um pouco da matéria. Matéria não leva a nada. Às vezes a gente fica tão preso a determinadas bobagens, a vida passa tão rápido. E perdemos oportunidades maravilhosas de ajudar os outros. Talvez até por dificuldade de desprender-se da materialidade, uma vez que às vezes está até sobrando, a gente não consegue dividir com as pessoas. É um apego exagerado. Amar sem críticas também é muito difícil. A gente amar as pessoas sem criticar. Quando a gente tem muita facilidade para criticar as pessoas. Basta a pessoa destoar um pouquinho do nosso ponto de vista, a gente já está malhando. E a crítica é outro problema sério na nossa vida. Criticar os outros. Já é hora de nós pararmos com as críticas. Quando for falar mal de alguém, pare. Repense. Se for para falar, fale de bem. Enalteça o lado positivo. Deixe o lado negativo. Porque o Cristo disse assim: se o vosso irmão estiver em erro, ide, falai com ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Mas se não, ide e levai a vossa paz. Olha a proposta de Jesus. Quer dizer que eu não posso criticar? Olha, depende. Se essa crítica é dessa forma que o Cristo recomendou, se o vosso irmão, ele não disse o outro, o Cristo, o vosso irmão. Primeiro nós temos que entender que ali é um irmão. Se ele estiver em erro, ide, falai com ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Se não, ide e levai a vossa paz. Porque normalmente o que nós fazemos? Está vendo? Cabeça dura. Falei, não adiantou. Eu vivo falando. Olha, eu já nem vou falar mais, já estou nervoso. Quer dizer, a paz já foi embora. A paz já foi embora. Não tem que perder a paz. Fala com a pessoa. Se ela ouvir, bom para ela. Se não, vai embora em paz. Espera uma nova oportunidade. Mas não perca a paz. Senão você acaba agredindo a pessoa verbalmente ou mentalmente. Ruim para nós. Era melhor nem falar com a pessoa então. Porque quando a gente começa a falar da outra, que é cabeça dura, que não ouviu, coisa e tal, nós estamos agredindo mentalmente a pessoa. E é de nossa responsabilidade isso. Até então, quando a gente não falou nada e deixou a coisa correr, não estávamos nos comprometendo nem um pouco. Mas quando falamos e de repente não fomos ouvidos e passamos para a represália mental ou reverberando para valer, aí nós nos comprometemos. Então a crítica não deve acontecer, a não ser nessa única e exclusiva situação. Entender sem reclamar, segundo isso, é outra coisa muito difícil. Muito difícil entender a pessoa sem reclamar. E cada pessoa é um mundo. Não tem jeito de nivelar, de igualar, colocar todo mundo no mesmo barco. Não tem jeito. Um vai no barco, outro vai no caminhão, outro vai no avião, outro vai não sei aonde. Cada um está num lugar. E se colocar no barco, um quer ir na frente, um vai no meio, outro vai atrás. É mais ou menos assim. Na vida, cada um tem uma aptidão. Cada um tem uma tarefa. E não vai ser igual a nós. Então, entender a pessoa como ela é.
É um trabalho que nós devemos fazer conosco. Entender a pessoa como ela é. E pelo fato de nós não entendermos as pessoas, nós vamos complicar a nossa vida. A gente começa a brigar, começa a criticar, começa a exigir, começa a discordar, e assim acaba por dissentir, ou seja, por romper. E aí complicamos mais nossa trajetória. E segundo Cristo, a aquisição mais difícil é a paciência. Como é difícil termos paciência. É a aquisição mais difícil. A gente, quando está para esperar alguma coisa, um pouquinho, a gente já começa a se aborrecer. O Chico disse que para provar a pessoa, para saber se ela tem paciência, ela tem que responder no mesmo tom de voz 3 vezes a mesma pergunta. Então, se eu perguntar para vocês assim, vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Sim. Vocês estão me ouvindo? Ó, já aumentou. Estão perdendo a paciência comigo já. Não pode. Não pode. Não pode. A pessoa já muda o tom de voz. Você já te falei. Você está surdo. Você não escuta. Presta atenção. Ele já perdeu a paciência. E aí fala que perdeu a paciência. Perde o que não tem? Não. Ele não tem a paciência. Não perdeu nada. Ele não tinha. Aí, para justificar, eu perdi a paciência com fulano. Mas como perdeu? Nem tinha para perder. Porque é uma aquisição. Tudo, as virtudes, são resultado de aquisições. E todas as aquisições carecem de muito trabalho, de muito comprometimento. A gente não adquire nada que cai do céu, entra por osmose na nossa cabeça, nem no nosso perispírito. Tudo é aquisição. Então nós temos que começar a ter paciência. Principalmente no nosso trânsito aqui de Rio Preto, não é? É um teste de paciência. Se vocês saírem da casa de vocês e forem até o trabalho sem ficar bravo com ninguém, eu vou dizer que vocês estão com a paciência. Por que você deu risada? Não é fácil, né? Se chegar no trabalho, vindo de casa e não perdeu a paciência, esse neguinho está caprichado. Que bom. Em casa, se conversar meia hora com a turma em casa e não perder a boa, está com a paciência boa. Assim, é um treino. Nós temos que treinar para adquirir essa paciência. Segundo Cristo, é a aquisição mais difícil. Haja visto nas filas, né? Quando a gente fica numa fila e alguém resolve dar uma furadinha, o que a gente faz? Já aponta para ele, ó. O final da fila é lá, não é? Às vezes a pessoa está tão com pressa, mas está tão com pressa, e a gente até não tem nada para fazer, não é? Pode deixar a pessoa passar na fila, até numa boa, mas não. A pessoa, você acha? Olha lá, aponta o final da fila, a paciência já foi embora. Tem gente olhando o relógio, já não está me aguentando mais, já estou terminando. Paciência. Nós temos uma parábola no Evangelho muito bonita, que é a parábola dos talentos. Vale a pena você estudar essa parábola em casa. O Cristo ensinava contando histórias. Ele disse que um certo homem viajou e deixou para os seus funcionários 5 moedas para um, 5 talentos. Deixou 2 moedas para outro e 1 moeda para um terceiro. A gente pensa assim, mas deixou moeda, 5 moedas não vale nada. Não, o talento valia, no dinheiro de hoje, $2.000. Então, 1 moeda valia R$4.000. Então, se ele deu 5 moedas, ele deu R$20.000 para o seu funcionário. Se ele deu 2 moedas, R$8.000. E se ele deu 1, ele deu R$4.000. E disse assim, bom, vocês vão trabalhar, eu vou fazer uma viagem, um país distante, e eu vou voltar, e eu quero que vocês me prestem contas. Então,
procure usar muito bem os talentos. E foi embora. Passado um tempo ele volta e busca os seus funcionários. Aquele que ele deu 5 moedas, falou com ele e disse assim: olha senhor, eu trabalhei, estou lhe devolvendo mais 5. Olha, que trabalhador bom, que legal, você foi fiel à minha proposta. Olha, então fique com os 10. Continue trabalhando. Aí chegou para o outro, que pegou 2 moedas, ou seja, 8 mil reais. Ele disse assim: estou lhe devolvendo 16 mil reais. Mas que funcionário caprichado, que ótimo, você foi muito legal. Ó, continue com os seus 16 mil reais. E aí aquele que tinha pego 1 talento, ou seja, 4 mil reais, disse: senhor, ó, eu fiquei muito preocupado, porque eu sei que o senhor é muito exigente, cobra realmente que a gente faça alguma coisa, e eu fiquei com medo de negociar e perder, então eu enterrei a moeda, estou lhe devolvendo a moeda na mesma situação. Aí aquele homem disse assim: mas você é um trabalhador muito infeliz, péssimo trabalhador, que no mínimo você teria que ter colocado essa moeda a juro e me dar o juro comercial, esse que a gente pega aí dos bancos, né? Alguém que possa emprestar para alguém, pelo menos isso, mas nem isso você fez. Então disse para os seus servidores: tire a moeda dele, entregue para aquele que tem 10, que pegou 20 mil reais, voltou com 40, e mais agora 4 mil reais, 44. Esse sim se justifica, este outro não, vai ser colocado numa situação complicada. O que significa essa parábola dos talentos para nós que estamos aqui encarnados? É que nós nascemos com muitos talentos e que nós precisamos aplicá-los de uma maneira efetiva. A inteligência é um talento, as mãos é um talento, os pés, outro talento, os órgãos do sentido, outros talentos. A condição financeira, outro talento. A saúde, outro talento. Agora, quando este homem voltar para nos cobrar, deste homem que fez uma viagem muito longa, mas na verdade quem está fazendo a viagem não é ele, somos nós, nós vimos aqui para a terra e vamos voltar lá, e vamos ter que justificar os nossos talentos. Aí é que mora o perigo. Tem muitos espíritas que vão reencarnar lá na Alemanha onde não tem espiritismo. E vão depois dizer: eu ouvi falar de uma doutrina que é muito interessante, mas aqui na Alemanha não tem. Não vão reencarnar espíritas, porque não se justificaram como espíritas. Porque a gente acha que ser espírita é uma coisa assim: mas é por acaso. Não é por acaso. Não existe acaso na criação divina, tudo tem uma razão. Então ser espírita, segundo Martins Peralva, é ser milionário da alma. Então nós somos espíritas e somos milionários, ou seja, recebemos muitos talentos, principalmente o entendimento e a fé. Então nós precisamos nos justificar. Chegar do outro lado, de mãos vazias, vai ser complicado. Aí nós vamos reencarnar numa situação bem complicado. Todos os talentos nos foram dados, esses que eu já mencionei. Então vamos colocá-los a nosso favor, porque aí que está o grande trunfo. Deus vai devolver para nós o que nós adquirimos. Aquele que pegou 5, voltou com 10, aquele senhor segundo Cristo, disse: não, continue com ele. Então, se nós adquirirmos talentos e aprimorarmos esse talento, nós vamos reencarnar com os talentos já aprimorados. Agora, se não usarmos os talentos, vamos reencarnar em situação mais complicada. O que as outras religiões não explicam para os seus adeptos, que nós espíritas sabemos que é assim. Então, por isso é que o Francisco de Assis diz: é dando que se recebe, vamos dar o máximo para recebermos o máximo do lado de lá em futuras reencarnações. Alta de Souza
que era uma mulher muito caridosa, ela nos fez um alerta dizendo assim: segue os passos de Jesus enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto há sol, avança na subida, de alma desfalecente e consumida, bendizendo o martírio que te eleva. Que a noite da morte é triste e densa, para aquele que na indiferença transita e dorme sob treva. Mas se buscas o Cristo soberano, busca hoje e amanhã, onde fores, aplacando todas as dores. Desça no local escabroso que anuncia os sofrimentos humanos, a aflição, a miséria e os desenganos, entre os flagelos libertadores. Desce a afeição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, amando e servindo toda hora. Ante a divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido em cada ser que chora. Com muita paz.